Vamos ver aqui Castlevania Noturno KKKKKKK Palhaço Caveira. Por que vocês fazem isso comigo? Sério, gente, eu achava que não dava pra fazerem algo tão mal feito, tão mal escrito com o nome Castlevania quanto o primeiro anime. Mas aí chega a Netflix e mete uma voadora na costela dos fãs. Assim, Lembrando que a gente já fez o react do outro vídeo dele falando sobre Castlevania. Eu comentei muitas questões, elementos técnicos, produção, a gente debateu sobre o escritor, descobrimos que além de ser um péssimo escritor, ele é um canalha, enfim. Então não vou me repetir tanto assim nesse vídeo, tá? Por favor, quem quiser mais contexto, veja o outro vídeo. Mas uma coisa que dá pra comentar eu não tenho contato com Castlevania. Eu nunca joguei, não tenho interesse de, caraca, vou pegar os jogos antigos pra jogar. Eu respeito, acho interessante, tem um lore bacana e tal, mas nunca foi minha praia. Por falta de contato mesmo, a minha vida me levou para outros lugares para jogar outros jogos. Só que, quando eu vi a primeira temporada de Castlevania da Netflix, eu achei ok. Eu consegui terminar. Eu achei meio estranho em algumas partes, mas eu consegui terminar. Achei meio tosco, palavreado em certos momentos, achei tosco o comportamento de certos personagens, mas foi. E eu nunca tive vontade de ir para as outras temporadas. E pelo que a gente viu, o negócio só vai desandando. Então tem muitos problemas, pelo que me foi apresentado, dar-se a entender, tem muitos problemas de escrita, narrativos e tudo mais, que não importa se você curte ou não a obra original. Mesmo se você não curtiu a obra original, se você estiver assistindo com um pingo de senso crítico, você já fica, porra, tá estranho isso aí. Mas se você é fã da obra original, acaba que é pior ainda, porque é uma deturpação total de uma obra querida, né? Então vamos ver como é que vai ser o Noturno. Nem sei o que é o Noturno, pra você ter uma noção. como eu, tu também achou o primeiro anime do Castlevania horroroso? Que ele é uma versão completamente distorcida do que realmente é Castlevania? Que o roteiro dele parece que foi escrito por um moleque de 13 anos? Isso realmente parece mesmo. Pois é, meus amigos, nada é tão ruim que não possa piorar. Mais e piores. E vão assassinar as pessoas que você ama. Ninguém à sua volta está seguro. O mal sempre vai vencer. Imagino que isso pra Castlevania, que fala exatamente sobre a luta contra o mal, né? Deve ser um pecado, né? Em questão de escrita, não dá pra julgar assim. Você pode falar se isso faz sentido ou não pro personagem que está falando essa frase. Você pode falar se faz sentido ou não pro desenvolvimento do personagem que está escutando isso e tal. Não dá pra dizer que é ruim ou bom, ponto, né? Depende de muitas coisas. Então nisso aí eu não posso reclamar ou comentar. Depende da execução e do tema e de muita coisa. Mas aparentemente isso vai contra tudo que o jogo original representa, né? Então é complicado. Fizeram a mesma porcaria que fizeram com o Luke Skywalker, só que agora com Just Belmont. E hoje nós vamos falar de Castlevania Noturno. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers. E sinceramente, eu acho que você nem deveria se importar, você não tá perdendo nada. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e eu preciso de um psiquiatra. Quando eu terminei de assistir Castlevania Noturno, a impressão que eu tive é que os caras tiveram uma ideia pra fazer uma história nova de vampiro com elementos completamente novos pra esse gênero, só que eles ficaram com medo de lançar essa animação e ela ser um fracasso. Então o que foi que eles fizeram? É só meter o Richter, a Maria e o Alucard na história e chamar de Castlevania. Com certeza vamos ganhar muito dinheiro. Dinheiro. E aí nasceu essa atrocidade que supostamente é inspirada em Rondo of Blood, um dos games mais famosos da franquia Castlevania e também um dos mais obscuros, já que infelizmente ele foi lançado para um console que ninguém tinha e por isso muita gente não jogou ele. Tanto que muitas pessoas hoje em dia só conhecem o PC Engine como o console desgraçado que tem Rondo of Blood. Só que se assim como eu, tu tinha um Super Nintendo na infância e gostava de Castlevania, é muito provável que você tenha jogado esse cara aqui.
Castlevania Drácula X, a versão piorada de Rondo of Blood, só que do Super Nintendo. O jogo não é ruim, mas se comparado com a versão do PC Engine, ele é bem inferior. E supostamente o Castlevania Noturno é inspirado nesse game que é muito querido pela fanbase de Castlevania. Mas será que é uma boa adaptação? Vamos começar com o enredo primeiro. E dá uma ligada. Em Castlevania Noturno temos o jovem Richter Belmont, o atual herdeiro do legado da família caçadora de vampiros, que em um belo dia acaba sendo contatado por Annette, uma bruxa descendente dos orixás do candomblé Ogum e Orumilá, para que juntos eles consigam evitar uma possível aliança entre aristocratas e Elizabeth Bartley, aquela que é conhecida como a Vampiro Messias, que tem como objetivo matar o deus egípcio do sol Amun-Ra para que a noite possa durar para sempre. Conceitualmente, nada demais. Só que parece que eles estão querendo fazer Castlevania ser sobre algo e ter estéticas e mitologias que Castlevania não tem, né? Castlevania é uma obra inspirada em elementos góticos europeus, focada no cristianismo, que fala sobre temas mais sobre bem e mal do que necessariamente... É que existe um politeísmo estranho em Castlevania, pelo que eu sei, né? Porque existe ali uns templos budistas também e tal. É aquela mistura religiosa que o japonês faz. Só que é um negócio muito específico que não parece se conectar com deuses egípcios e deuses africanos. Que sim, conceito não é nada demais. Bacana, ok. Só que parece de fato que é uma outra história. Não parece que o nome Castlevania ali está sendo representado de fato, né? E de quebra ela... E por que, assim, por que Ra, que é o deus que domina o dia, e o deus africano do sol, do dia... Deus africano a gente fala, né, que eu não sei quais são as mitologias específicas, então ele está falando um arquétipo geral, né, das mais populares e tal. Por que que não... Por que que o deus do sol grego, o deus do sol romano, o deus do sol nórdico, o deus do sol asiático, japonês, chinês, coreano, por que que não são eles que dominam o sol, de fato? Por que que na realidade é o Ra que domina? É porque ele é mais antigo, mas a gente pode ir para Babilônia, né? Por que não? Que seria o Marduk, deus do sol. Ou se quiser ir anterior a isso, quer brincar com Atlântida, se for o caso. Por que é o Ra? Tem uma explicação? Ainda quer destruir a Revolução Francesa, que é liderada pela Maria. Mas aí pode, destruir a Revolução Francesa pode. Mano, como assim? Caralho! Deuses do Egito? Maria é a Revolução Francesa? O que isso tem a ver com Rondo of Blood? O que isso tem a ver com Castlevania? E bora falar logo desse ponto? Vamos lá, como eu mencionei no vídeo anterior, a religião é um dos pilares da história de Castlevania. E as crenças que formaram esse universo, que ditam o rumo da história e que são predominantes, são duas: a Igreja Ortodoxa e o Budismo. Também existe o Templo Hakuba, onde a magia que eles utilizam são inspiradas em lendas da mitologia japonesa e culto pagão de gente maluca querendo invocar o Satanás. Vilões de Castlevania, mas nada além disso. A própria forma como o universo de Castle é constituído é uma mistureba dessas duas crenças. É claro que Castle também é uma homenagem a filmes e lendas de terror, então por isso vemos as mais diversas criaturas da ficção fazendo parte do exército do Drácula, como a Múmia, a Medusa, o Frankenstein e por aí vai. Mas no mundo de Castlevania, até onde a gente sabe, todas essas criaturas são caracterizadas como uma coisa. Elas são criaturas da noite, criaturas do caos, monstros que servem ao Drácula, que é uma representação óbvia do diabo no universo de Castlevania. O cara é literalmente o rei demônio, é o Drácula que comanda o Makai, então meio que não tem pra onde correr. Castle trabalha com um conceito simples de céu versus... É até Makai, né? O japonês faz umas misturas. O japonês adora misturar cristianismo com budismo, muito doido. Do Makai, então meio que não tem pra onde correr. Castle trabalha com um conceito simples de céu versus inferno, literalmente. São os guerreiros da igreja e aliados duelando contra demônios do Makai. Esse é o conceito de Castlevania. Aí chegamos em Castlevania Noturno e plau! Deuses do Egito querendo dominar o mundo. Esse é o Ra? Ou é um vampiro? Adaptação, não é?
Como assim você tá com raiva? Vai me dizer que você não ficou feliz em ver o Dalsin sendo retratado como um cientista no filme do Street Fighter. Seu nerd virgem. Filme do Mario? Não! Castlevania Noturno sim dá uma aula de como fazer uma adaptação de um videogame pra uma animação. Eu sou Sekhmet, deusa da guerra, soberana do medo. Parabéns, Netflix, vocês se superaram! Obrigado. Agora vamos falar do enredo que... Tem os deuses egípcios, eles são vampiros também? Brother, é muito fraco. Vocês devem ter percebido que de Round of Blood esse anime só tem o Richter, a Maria e a Terra, que aqui virou a mãe da Maria. Vai cagar, Netflix. A gente tenta aplaudir um filho da puta desse, não tem como. Enfim, isso aqui não tem nada a ver com Rondo. Só que como o enredo original se passa em 1792, os produtores acharam que seria uma ideia genial tirar a história da Valáquia e mover ela pra França, porque lá tava rolando a Revolução Francesa e eles queriam explorar esse período. E os egípcios, onde que entra? Como se o público realmente tivesse interessado em saber quais são as opiniões do Richter sobre a revolução de um país que nem é o dele, mas ok. E aí você pode até pensar, pô Biel, mas isso é uma ideia legal, pois quando ocorre uma revolução, automaticamente também acontece algum conflito. Então vai que a Revolução Francesa tá sendo manipulada por alguma criatura da noite que tá a fim de ressuscitar o Drácula novamente. É uma ideia bem legal, não é? Sim, meu amigo, eu concordo plenamente. Ainda mais que a vilã principal dessa temporada é a Elizabeth Bartley, que é nada mais, nada menos do que a responsável pela criação da Primeira Guerra Mundial do universo de Castlevania. Então sim, faria total sentido, principalmente se a ideia dessa temporada fosse ser um prelúdio de Round of Blood, com um evento grandioso sendo um gatilho pro despertar do Cramunhão. Poderíamos trazer uma origem pro Padre Shefty, o que foi que fez ele se rebelar contra Deus e se unir ao Makai, e por aí vai. São várias ideias que possuem um potencial narrativo bem legal. Só que, né, os produtores desses animes do Castlevania não são bons. Eu não acho que uma maga dos orixás africana estaria liderando a Revolução Francesa. Eu acho que se aparecesse alguém assim lá, eles iam tacar pedra, cara. Só acho. Tinha um pouco de preconceito nessa época. Eu acho que tinha um pouco de preconceito nessa época. Em aproveitar boas ideias. Pô, Biel, e por que Elizabeth Bartley manipularia a Revolução Francesa? Assiste esse vídeo aqui que você vai entender. Então, ao invés deles fazerem uma trama da Elizabeth Bartley e suas criaturas manipulando os humanos, jogando uns contra os outros, colocando lenha na fogueira, e nisso temos o Richter, a Maria, né? Mas pelo menos jogaram o negócio nela. Agora tá realista. Tacaram o negócio da cabeça dela. Mas assim, a série inclusive poderia fazer um negócio interessante. São vampiros isso aqui, tem uns caras com a orelha pontuda. De fazer o processo de, né, como as pessoas são pessoas e como é importante se unir contra as criaturas do caos, né? Mas eu não acho que a série fez isso para passar essa mensagem legal e tipo, temos que nos unir para lutar contra as criaturas do caos. Deve ter tipo, foda-se, taca aí. Eu também não entenderia muito por que a personagem que vem de outro, igual o Richter ou ela, eles vêm de outros países se envolver numa revolução que não tem nada a ver com eles. Ele tá matando demônio, beleza, mas se envolver na revolução fica um negócio meio estranho, né? Nem sei se envolve, mas tem cheirinho de plot Netflix, entendeu? Tentando pôr um fim nessa batalha para evitar que pessoas inocentes morram, ao mesmo tempo que eles estão super preocupados de que esse conflito acabe trazendo o Cramunhão de volta. Não. É claro que não temos um enredo desse. Como eu falei, de Round of Blood isso aqui não tem nada. O único motivo para os roteiristas terem colocado a história de Castlevania Noturno ambientado na Revolução Francesa é porque eles estavam querendo trabalhar com um tema que super combina com o universo de Castlevania. Política! Não me diga. Não me diga! E cara, vamos lá, vamos aproveitar para comentar um negócio interessante. Existe obras que possuem situações políticas, Star Wars, ReZero, né? Quase todas vão ter uma situação política, Naruto, One Piece, e algumas vão ter coisas... vão ter mais foco, as cenas vão ser mais pesadas ou mais leves. Vão ter obras que vão ter política como o tema, V de Vingança, por exemplo.
Pode ser o tema, pode ser o background e tal, mas existe um argumento político de fato. E as pessoas tendem a misturar as duas coisas, né? Falar que, tipo, só porque o One Piece tem Tenryubito, logo o One Piece é político. Sendo que o próprio Oda já comentou que não é o caso, né? Mas o One Piece ele vai ter situações que demonstram a política daquele mundo. E é muito legal. E a política daquele mundo vai ter paralelos com a política do nosso mundo, com situações e coisas do tipo. E você vai ter obras que vão falar de política de fato, né? Você pegar o V de Vingança, por exemplo, é um exemplo que eu acho que as pessoas vão entender um pouco mais, né? Sobre revolução, opressão, sei que e tal. E você vai ter obras que vão falar de... Vão ter obras que vão falar de elementos políticos, fazendo com que, apesar da política não ser o foco da obra, ela tem um argumento político muito forte. Por exemplo, os quadrinhos de Watchmen. São 3 coisas diferentes, certo? O mais elegante deles, para mim, no caso, é o Watchmen. Porque o Watchmen, ele consegue... Ele é uma obra que tem, né, argumentos políticos dentro do tema da escrita da história. E é muito bem feito. É tão bem feito que mesmo fazendo críticas diretas ao governo dos Estados Unidos daquela época, é tão bem escrito que o foco não está nas pessoas da época, não está no político A, do lado B. Tem isso? Tem. Só que o foco é a perspectiva, os atos, a filosofia, coisas do tipo, entendeu? Ele está falando muito sobre o argumento. Por exemplo, manipulação da mídia pelo governo dos Estados Unidos da época. Ele não está falando só do governo dos Estados Unidos, ele está falando sobre manipulação de mídia, que no caso é o governo americano que está fazendo. Hoje no Brasil a gente vive exatamente a mesma coisa. Então a crítica dele é universal. Mesmo que o autor seja de fato um comunista declarado, sei que ele tem a perspectiva política dele, ele consegue escrever bem. Além de fazer a história ser boa, ele consegue fazer críticas interessantes no meio da história que vão se perpetuar para vários elementos do tempo, né? Não só do que ele escreveu, mas até de hoje em dia. Então, fazer isso é difícil. A Netflix não vai conseguir fazer. Mas você ainda pode fazer com que elementos políticos estejam presentes, como a política dinâmica daquele mundo, né? O que a maior parte das pessoas não entende e não consegue fazer é o seguinte. Quando a sua obra ela não tem a escrita tem uma crítica interessante, ela simplesmente quer bater no outro lado que você não gosta, ela quer falar, a gente é bom, vocês são maus, ela não está interessada em refletir sobre um tema para compreender melhor a complexa existência humana e de como pessoas vão para lados diferentes, às vezes pelo mesmo motivo. Isso vai resultar em obras que são panfletagem. Ela não está lá para contar uma história e elaborar sobre um tema complexo e fazer com que isso seja um ponto de movimento entre os personagens e tudo mais. Ela está lá para reforçar a perspectiva de quem está escrevendo e fazer mostrar como que ele é muito mais inteligente e superior moralmente do que os outros. E é normalmente esse tipo de coisa que quando as pessoas falam eu estou cansado de política na minha história, é o que elas querem dizer. Talvez elas não saibam dizer, mas eu dificilmente achei pessoas na internet que gostam de Gundam e reclamam da dinâmica política interna de Gundam. Só que quando a pessoa fala, sei lá, não quero política no meu Gundam, a pessoa não quer que Gundam vire uma... Estou usando Gundam de exemplo porque é uma obra que tem muita política, tanto na frente quanto atrás, né, vamos dizer assim. Não quer que Gundam vire um argumento para falar como que o painho tirou 600 milhões da pobreza e como que você é fascista porque você quer menos imposto. Entendeu? A pessoa não quer ler isso. Porque primeiro ela sabe que não vai ser bem escrito, né? E aí quando alguém fala na internet e começa a brigar sobre isso, a pessoa não sabe, primeiro ela não sabe expressar.
Pô, dinâmicas políticas interessantes na obra é muito bom, são temas interessantes para serem trabalhados. O que eu não quero é que a obra seja um reflexo raso e vazio dos ideais políticos de quem está escrevendo, para criticar os outros porque ele não tem coragem de fazer isso na vida real. É isso que a pessoa quer falar. Só que aí, quem já está do outro lado também vai na maldade e vai falar, olha lá, o cara gosta de Gundam e não quer política no Gundam. Entendeu? O cara gosta de X-Men, não quer política no X-Men. Sei lá, essas coisas assim. E a pessoa tá fazendo uma... Claro, eu não vou esperar bondade argumentativa de ninguém na internet. Mas a pessoa tá fazendo um contraponto que não é pra, de fato, argumentar. É pra fazer uma maldade, pra fazer as humilhações que a internet proporciona. Então, não tem nenhum problema na história falar sobre política como ponto principal, nem como tema, nem como dinâmica. As dinâmicas gerais que relações sociais vão gerar numa história. Mas quando o negócio é mal escrito, raso, é uma reflexão unidimensional do power fantasy político da pessoa que está escrevendo, vira ruim, cara. Aquilo ali vira um panfleto e não uma história interessante. Se você quer ver um panfleto, você pega o panfleto lá na frente da sua faculdade, do cara do PSOL. Aí tu vê o panfleto. Entendeu? Você abre na live do Bolsonaro. Aí você vê o panfleto. Se tá numa história, não é por causa disso. E por acaso você sabe o que é pagar imposto? E eu nem preciso falar, né, gente? Esse também é um outro assunto que não combina em nada com Castlevania. O máximo que a gente tem de política na história original é o Alucard se infiltrando no governo japonês pra ficar vigiando o moleque que é a reencarnação do Drácula. É só isso. E o texto dessa série é ruim, cara. É ruim. Tudo é explicado da forma mais expositiva, escancarada e Normalmente eu abro um espaço pra falar que é diretriz da Netflix ser expositivo e falar vomitando informação porque eles consideram que quem está assistindo está mexendo no celular. Isso é uma diretriz real. É para você escrever roteiro para Netflix considerando que quem está vendo está mexendo no celular. Então você tem que ser extremamente raso, superficial, redundante e expositivo. Só que eu não vou passar esse pano aqui e vou falar que eles escrevem mal mesmo. Eles fariam isso mesmo sem essa diretriz porque eles não sabem escrever. Crachada possível. Algumas críticas que eles fazem nessa série são até mesmo engraçadas de tão Eu sou a neta das bruxas que eles não conseguiram queimar. Carambola. Fala. Cala a boca, menina. Tua avó era evangélica. caricato que o texto desse anime é. Por exemplo, a Elizabeth Bartley quer dominar o mundo. Ela quer manter os aristocratas humanos malvadões em suas posições de poder, mas quem vai comandar tudo agora é os vampiros. Só que pra isso acontecer, ela tem que esmagar a revolução primeiro e ela precisa da ajuda da igreja pra isso acontecer. E como é que o roteiro faz pra deixar bem claro que a Elizabeth, os ricos e a igreja são os malvadões aqui? Nós estamos trabalhando juntos porque temos apenas um único inimigo em comum. O povo. Depressa, vovó, fuja pras colinas. Pra quem ainda tem dúvida, Olha como eu me sinto muito intelectual na hora de falar que a igreja tem como povo como inimigo. Ai, meu Deus, gozei. sim, a igreja, a principal aliada dos Belmont na defesa da humanidade contra criaturas do Makai, é retratada novamente como uma vilã nesse segundo anime, com direito até mesmo a eles fazendo aliança com vampiros malignos. Puta que eu pariu! Isso é nível fazerem uma adaptação ocidental de Jojo e colocarem a Fundação Speedwagon pra auxiliar o Jill, pra auxiliar o Padre Put. Puta merda, bicho, é impressionante o quanto que esses caras da Netflix não entendem o que é Castlevania, é bizarro. Quem vai ser o vilão? Não é que eles não entendem. Eles não entenderem supõe que eles estudaram e quiseram fazer algo sobre Castlevania. Eles nunca quiseram. É a obra deles. Não é Castlevania. Eles não precisam entender algo que eles não vão usar. Eles só usam a logo e o nome dos personagens. Não precisam entender mais do que isso. Da próxima temporada, o Eric Lecard. Vamos falar dos personagens que... Ai, mano, na moral...
O que é que fizeram com meus garotos? Vamos falar dos vilões primeiro. O Aurochs, eu acredito que ele é de longe o melhor personagem desse anime. Ele é um cara que tem presença, que é carismático, ele tem uma rivalidade com a mãe do Richter, que é um background bem bacana do personagem. O Aurochs é show, eu curti muito ele. A Drota, que no original era uma bruxa poderosa, usuária de magia negra, foi transformada numa sucubo gostosa que só aparece na trama pra falar o quanto que Elizabeth Bartley é o cão do segundo livro e fazer piadinha de ui sexo. Eita, bicho! É só isso que a Drota faz a temporada inteira. A personagem consegue ser tão rasa quanto um pires. É melhor não me tentar nessa seara. Você não iria gostar. Todos os meus orifícios têm dentes. Cara, eu genuinamente sinto dor física escutando os diálogos desse desenho. Nem fanfic de moleque de quinta série consegue ser tão cringe. Elizabeth Bartley... Mano, transformaram uma das vilãs mais legais e perigosas de Castlevania em uma cópia genérica da Dimitrescu, só que com skin do Egito. Ela tem tanto carisma quanto uma tábua de carne, ela é muito burra. Tipo, por que caralhos ela queria a merda de um sacrifício humano pra selar a lealdade com um cara que já tava trabalhando pra ela? Ah, mas ele era o mestre de forja. Sim, eu sei. Só que tinham tantas formas mais fáceis de convencer o cara a permanecer trabalhando pra ela, e ela escolhe justamente a opção que obviamente vai fazer com que aquele cara vire uma ameaça pra ela no futuro. Ela criou um potencial inimigo sem necessidade alguma. A deusa da guerra do Egito é uma jumenta, e ela ainda vira uma Digimon no final. E na... Não envolve Digimon nessa porra não, cara. Qual foi? Nada a ver. Não faz isso não. Pô, tô aqui de boa, cara. Você vai me atacar de novo. Você já me atacaram mandando teu vídeo aqui. Não, o problema não é seu vídeo, o problema é o Castlevania, né? E aí tu vai zoar Digimon aí no meio, vai envolver Digimon. Faz isso não, cara. Pô, Digimon tá de boa aqui, tamo feliz. Pô, sai fora. Egito é uma jumenta, e ela ainda vira uma Digimon no final. E, na moral, dá uma olhada nessa frase de efeito que os roteiristas escreveram pra ela. Homens, dominados pelos testículos. E agora eu tenho os seus nas minhas mãos. Ai, que delícia! Ah, mano, não. Isso, senhoras e senhores, é Castlevania da Netflix. Bora falar dos mocinhos agora. A Annette... Ah, que merda. Ela é uma personagem completamente nova, o que eu até acho legal em partes, já que em Rondo of Blood e Drácula X o papel dela é muito pequenininho. Ela é só a esposa do Richter, que a gente tem que salvar carregando aquela porcaria daquela chave por 3 fases diferentes com 1 milhão de inimigos te atacando ao mesmo tempo. Jogo miserável! Enquanto que na série ela tem poderzinho também. Só que a personalidade que deram pra Annette é muito chatinha. E ela... A gente já sabe tudo que precisa saber. Ela não só é chata, como ela é impulsiva. E por isso ela acaba fazendo umas burrices que são inacreditáveis. E aquela trama dela querendo salvar o amigo dela que foi ressuscitado como uma criatura da noite, que inclusive o coitado morreu por causa dela, não tem pé nem cabeça. Tipo, o cara virou um demônio, minha filha. Você vai fazer o quê? Você vai pegar ele pra criar? Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts. Para de cantar, desgraçado. Eu não aguento mais. E a primeira temporada... O cara só tá esquizofrênico no vídeo, né? Vou fazer umas piadas aqui porque tá difícil. A temporada perde um tempão com essa trama inútil que todo mundo sabe que vai acabar com esse cara morrendo. E por falar em tempão, eu acho que de longe o maior problema da Annette nessa animação é que o roteiro dá um protagonismo descarado pra ela. A gente sabe. É basicamente o seguinte, isso aqui supostamente é inspirado em Rondo of Blood, que é o jogo protagonizado pelo Richter e a Maria. Mas nós não temos a história de Rondo of Blood, nós não temos o Shaft, nós não temos a Morte, nós não temos o Drácula, que são os personagens que dizem... É o famoso meme da adaptação Netflix, pô. Encadeiam os eventos de Rondo of Blood, e pra melhorar tudo, os 2 personagens principais dessa história, que são o Richter e a Maria, são jogados pra escanteio somente pra que uma outra personagem que mal aparece na franquia principal assuma o protagonismo. A Annette tem mais background que os 2, ela tem mais destaque que os 2, a Annette é mais foda que o Richter e a Maria, e a história se move de acordo com os passos que ela dá. Então, resumindo, a Annette é pro desenho do Castlevania o que o Cole Young é pro filme do Mortal Kombat. Ai. E por falar em protagonistas, eu falei que um dos problemas da Annette é que ela é meio chatinha, não é? Só que é o seguinte, a chatice da Annette não é nem 10% do quão insuportável a Maria é. E até agora eu tô me perguntando como que a Netflix conseguiu essa proeza. Mano, é a Maria, uma das personagens mais amadas de Castlevania. Não, mas eu vou te falar como que eles conseguiram essa proeza. Foi algo intencional. Eles pegaram a personagem que é o arquétipo feminino
ideal de Castlevania, a irmãzinha ou a filha que precisa ser defendida, e transformaram ela na pessoa mais insuportável de todas, porque feminilidade nessa perspectiva, para eles é considerado algo negativo. Então eles vão transformar ela na coisa mais negativa que eles imaginam, porque é assim que eles veem esse tipo de coisa. E a outra personagem que vai ter todas as características associadas a um homem, impulsividade, boca suja, agressividade, violência. Essa mulher vai ser colocada como o exemplo do que uma mulher deveria ser. E aí eles vão jogar no lixo as características arquetípicas que uma mulher tem de mudar o mundo, para tentar encaixar ela na caixa arquetípica das características que um homem tem de mudar o mundo. Tentando forçar a demonização da mulher delicada e fazer uma hiperglorificação da mulher violenta, descontrolada, ou raivosa, ou algo do tipo. E aí essa aqui vai ser insuportável, enquanto a outra vai ser a girl boss, que vai dominar a história, vai avançar com tudo, e todo mundo vai ficar de boca aberta vendo como ela é foda. E aí você vai ter não só isso, mas também uma deturpação de todos os elementos que o jogo apresenta, como a história geral do jogo, né? Que é tipo a igreja aliada da humanidade e faz de tudo para proteger a humanidade. Aqui a igreja é maligna, né? Você vai ter aqui trabalhando sobre a Europa, o foco na Europa, nos mitos europeus, em detalhes europeus, em cenários europeus. E aí você vai ter o quê? Não, a gente vai botar coisas egípcias e africanas. Todas essas decisões são tomadas para subverter a história. Os homens são incompetentes, canalhas e fracos, e as novas mulheres são adicionadas que nunca estiveram na história da forma que elas estão, para suprirem esse papel que os homens faziam anteriormente, e as mulheres que estavam na história antes, que representavam arquétipos de transformação, que fazem com que todos em volta delas sejam melhores, por ela confiar que eles vão ser melhores. Se você parar para pensar, né, uma das funções primordiais do arquétipo feminino, de ser delicado, é incentivar a melhoria do homem, né? Você vai ser melhor para proteger a sua filha, você vai ser melhor para proteger a sua esposa. Não que elas não saibam fazer as coisas sozinhas, mas elas confiam em você para você fazer isso. E por isso você vai fazer isso. Tem um meme muito engraçado no Instagram que representa isso, que é tipo, você tá lá na academia, cansadão, tipo, sei que... Aí sua namorada tá lá com você malhando e fala, vai lá fulano, você consegue. Você fala, caralho, eu não posso parar agora, senão eu vou decepcionar ela. Porra, isso é uma das interações mais primordiais da humanidade. Então, o fato da mulher confiar no homem dá forças ao homem fazer o impossível. Só que aí essa obra vai inverter todos os simbolismos possíveis, vai inverter todas as dinâmicas possíveis, vai inverter todos os arquétipos possíveis, para transformar ela em um cuspe, né? Do que tudo isso significa, para mostrar qual que é a perspectiva dessas pessoas que estão fazendo a obra. O mundo adora ela! E a Netflix conseguiu pegar essa personagem que é a reencarnação da fofura. What's your name? Maria Renard, Vampire Hunter. Maria, I know God is watching over you. E transformou ela numa militante de Twitter que não consegue falar uma frase sem colocar 4 palavrões no meio. A personagem foi completamente descaracterizada. Ela mal aparece no anime. E quando ela aparece, a vontade que você tem é de jogar ela num poço porque ela é muito chata, mano. O que fizeram com a Maria, meu Deus do céu? E eu acho muito engraçado como a Maria dessa série tentando um discurso contra aristocratas, que eles oprimem o povo, que a revolução vai acabar com todas as igrejas, sendo que no original a própria Maria é filha de aristocratas e... como ela também é adotada pelo Richter, é muito provável que ela também realize serviços de caçadora pra igreja. Adaptação, né, gente? E mais engraçado ainda é que no game a gente consegue matar meio mundo com a Maria. A Maria criança consegue derrotar o fucking Padre Shaft. Ela tem um stand, mano. A Maria tem um stand. Por que ela tem um stand? Pô, botaram aqui porque eles são fãs de Jojo, né? Só é possível. Por que ela tem um stand, cara? Mas nessa porcaria de anime, ela não consegue fugir de uma... Não é anime não, animação. Gordinha!
A Maria não consegue cortar umas cordinhas! E agora ele, meus amigos, meu homem, o personagem mais foda dessa franquia inteira, o melhor Belmont disparado, e quem discorda tá errado. Richter! O último Belmont a derrotar o Drácula na sua forma 100% antes da guerra de 1999. O cara que passou um ano inteiro como Lorde do Castlevania, o castelo do Drácula. Um dos Belmonts mais poderosos da história. Pegaram esse cara... O cara invoca Jesus pra ajudar ele. Fique registrado, né? E fizeram isso aqui com ele. Temos que sair daqui! Temos que ir, pô! Whoa, just... Whoa. Bravo! Wow! Transformaram talvez o Belmont mais popular da saga inteira em um merda! Pelo motivo que eu falei. É proposital. É proposital e... tem muitas camadas por trás disso. E quem não percebe isso, ou quem recusa isso, já tá, no mínimo, anestesiado e não quer encarar o incentivo coletivo de confusão e destruição da ficção e de bases arquetípicas que histórias trabalham durante a história da humanidade inteira, né? É feito pra pegar o que você gosta e inverter e mostrar pra você que você é um merda, né? No final é só pra falar, você é um merda, porque você não segue. É quase... Tem um episódio de Star Trek que o capitão é sequestrado por uns aliens lá. E esses aliens querem fazer uma lavagem cerebral nele. E aí eles ficam falando, 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a quanto? Aí o cara fala 4, aí ele toma um choque. Aí ele fala 2 mais 2 igual a 5. 2 mais 2 igual a quanto? Aí ele fala 4. Aí toma um choque. E aí o que esses aliens querem fazer é obrigar o capitão a falar que 2 mais 2 é igual a 5. Porque isso vai quebrar o espírito dele. Ele vai falar algo que ele sabe que é mentira. Ou, suponha, ele sabe que é mentira, mas também ele pode ter lavagem cerebral, que aí ele vai acreditar de verdade nisso. Mas que ele sabe que é mentira, que é o primeiro passo para a submissão. Você aceitar uma mentira como se fosse verdade. Cara, esses roteiristas dessas séries, eles estão nesse nível. É nesse nível. E o impacto social, que é tudo, se vocês pararem pra ver, é tudo muito bem cronometrado e organizado, né? Sai o negócio, aí as showcase da vida falam a mesma coisa, e aí várias páginas replicam o mesmo discurso, apoiando, falando, não sei o que e tal, pra fazer 2 mais 2 igual a 5. E aí as pessoas falam 2 mais 2 igual a 5, porque não quero... é o que todo mundo tá falando, não sei o que e tal. As pessoas vivem em consenso social, né? E aí quando você chega numa situação atual, onde você não tem mais consenso social, você tem bolhas diferentes, você chega no ponto final dessa maluquice toda, que não há espaço para o diálogo, né? Antes, você tinha espaço para discussões de discordâncias. Hoje em dia não tem. E aí, quando ninguém consegue conversar e todos estão brigando, aí que é mais fácil botar mais imposto, mais supervisão, mais censura, entendeu? Mais tirania. Porque as pessoas estão muito preocupadas entre si. Cara, é bizarro como você vai pegar as conexões desses roteiristas e diretores, dessas bizarrices que a gente está vendo. Os caras são conectados com investidores políticos, com partidos políticos, com grupos de filosofia estranhos. Os caras andam com muita gente esquisita. Se pata na lista do Epstein também. O cara, inclusive, era um assediador ou abusador sexual, né? O que escreveu Castlevania da primeira até a quarta temporada. A quarta temporada ele saiu, mas foi o roteiro dele que foi utilizado. No final, né? Esse caos interno dessas pessoas, não um caos que gera, né? Porque
o caos é importante para potencial e para evolução. Mas essas pessoas não têm um caos evolutivo, né? Tem um caos degenerador, né? As pessoas são tão perturbadas e perdidas, insatisfeitas com o mundo e consigo mesmo, que a única coisa que eles conseguem produzir é corrupção. Não há... O mal não cria, né? Isso já é uma frase do Tolkien através do Senhor dos Anéis. O mal não cria. O mal só corrompe. Ele pega o que já existe e destrói. Então, essas pessoas aqui, elas já estão tão fundo, não os animadores individuais, mas as pessoas que estão cabeça de tudo, né? Elas estão tão perdidas já que elas só conseguem reproduzir essa podridão que elas têm dentro delas, sabe? Então, normalmente eu não falo de diretores e escritores, né? Só que são pessoas que a gente já conhece, que são mais expostas, têm trabalhos, né, que você já pode acompanhar. Essas pessoas falam muito no Twitter, né? Então já não ajuda muito o caso delas. E você vê que elas são pessoas abjetas, cara. É bizarro. Ele é um covarde que foge do inimigo! E ainda fizeram ele ser um bruxo elemental, que é um poder exclusivo do Just. Ele também é outro que teve a personalidade completamente avacalhada. Além de covarde, ele é o senhor das frases de efeito cringe. E o que ele é humilhado nesse desenho? Covarde, ele é o senhor das frases... Mentira que ele fala isso. Eu ia te falar uma coisa espirituosa antes de te eliminar, mas foda-se. Ele fala isso mesmo? De efeito cringe. E o que ele é humilhado nesse desenho... Brother, é sacanagem. Richter passa mal com um demônio, uns vampiros figurante toma o Vampire Killer da mão dele, e mesmo depois que... Perceba que a raiva do Viajante Galáctico tá muito mais em como o personagem foi deturpado e nos memes que ele passa pela história, né? Mas, cara, tudo isso, pra essas pessoas específicas, claro, não é toda a obra, tá? Tipo, tem gente que também pega isso que eu falei e tem uma perspectiva parecida e usa pra tudo. Tudo. E não é tudo, sabe? Existem perspectivas diferentes que saem de pontos honestos, né? De questionamentos, de mudança, de experimentos. É normal. Só que esses aqui especificamente é o que eu falei. E foda-se. Então, eu acho que muitas pessoas não percebem a profundidade do problema temático que existe nas produções Netflix, vamos dizer assim, né? Que é algo que vem de departamentos específicos e tal. Ele desperta os seus poderes de bruxo elemental que ele nunca teve, ele continua se ferrando. Ele não consegue encostar um dedo no Digimon, ele não consegue matar uma Sucubo. Bicho, a Sucubo leva uma porrada do Vampire Killer na cara, e o máximo que ela fica é com um cortezinho. Mas em compensação, chega o final da temporada e o Alucard mata ela com um golpe. Tipo, a arma sagrada mais poderosa do universo de Castlevania sendo empunhada por um dos personagens mais roubados dessa franquia, não consegue matar a Sucubo, mas o Alucard com a sua super espadinha mágica consegue. Mas também, né, o que esperar de um anime onde a sua própria página oficial faz questão de zoar os Belmont publicamente, falando que independente da linha do tempo, os Belmont sempre serão humilhados pelos seus companheiros. Eu não sou fã de Castlevania. Eu nunca joguei. Mas eu estou puto. Depois, a pessoa xinga turista. E o povo fica, esse negócio de turista. Aí o motivo aí, ó. Você quer mais motivo? Tá aí o motivo. Aí você vê um filho da puta bostejando o dia inteiro, se achando no maioral. Aí tu vê o cara... A perspectiva do cara é essa, não, ele compartilha e curte coisas de Castlevania Nocturne. E o cara se acha o bambambam do Castlevania e ainda é arrogante por causa disso. E turista tem que se fuder mesmo, né? Esse é o turista. Turista não é o iniciante, não é quem entrou na franquia agora, quem tá querendo aprender. Turista é esse cara aí, pô. Os mágicos. E embaixo tem um trecho da Annette onde ela fala que o Richter é um inútil. É um inútil do caralho. Pois o garoto Belmont, já chama ele de forma menosprezando ele, né? O garoto Belmont
turned out, né? Acabou sendo, né? O garoto Belmont acabou sendo inútil pra caralho. É esse tipo de gente que tá produzindo os animes da maior família de caçadores de vampiro da história dos videogames. Mas pelo menos o público tá acordando. E 100%, cara. 100% da crítica especializada vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu. Não existe crítica especializada. Basicamente no Ocidente inteiro. Não sei falar do Oriente porque eu não conheço. Não existe. Sei lá. Pra cada 100 youtubers que se falam críticos de cinema e o caralho, porra, no máximo 10% realmente tem algum conhecimento ou algum tipo de argumentação decente para de fato ser considerado um crítico de cinema. O resto é tudo replicador de narrativa do que o grande cinema tá falando, do que as grandes mídias estão falando. Se a Choquei Filmes falou que Castlevania Nocturne é bom, o cara vai estar falando que é bom. é isso que importa. Nós precisamos de um plano. E como eu não sou muito bom em planos, seria útil pra caralho se vocês começassem a pensar em algum playboyzinho na... Ah, cara, que porra é essa, cara? Eu nem vi essa merda, eu nem gosto de Castlevania, nem sou fã. Que porra é essa, cara? Nasceu com a vida no very easy e conseguiu ser um incompetente em tudo! Castlevania Noturno é bizarro. É uma história viajada na maionese que só colocaram o nome Castlevania pra conseguirem um pouquinho mais de audiência. Os personagens são detestáveis, a trama é vergonha alheia, tirando o Aurochs, nada aqui salva, tá ligado? Até meteram Bloodlines na trilha sonora pra ver se empolgava os fãs dos games, mas não funcionou. É ruim, cara. É tão ruim que eu até fiquei com saudade do anime antigo. Nossa! Olha que ele é uma porcaria também. Mas esse aqui consegue ser pior. E é melhor se prepararem, porque acreditem se quiser, mas essa porcaria vai ganhar uma segunda temporada. Mesmo com ela não ficando nem uma semana no em alta. E eu mal posso esperar pra ver a adaptação do Sinfonia da Noite na segunda temporada, com direito a Thor sendo o vilão final. Alucard vs Thor. A luta Eu já não sei se é meme ou se realmente aconteceu. eu sempre imaginei ver em uma adaptação de Castlevania. Nem vou falar mais nada. Vai que esses imbecis realmente colocam isso na animação. Mas é isso aí. É ruim. Tchau, gente. Até a próxima. Eu espero que todo mundo que tenha assistido essa porra não tenha dado view pra Netflix, né? Tenha visto de outra forma. Mas, pra quem tá nesse primeiro react, a gente vai ter o react da segunda temporada também do Viajante Galáctico. Então já dá like no vídeo, se inscreve no canal e vem pro vídeo 2 se ele já tiver saído.